Voltamos no Conexão Jovem hoje falando sobre meu primeiro emprego, ou quem sabe aquele emprego dos sonhos que você está almejando conseguir. A gente deu aqui várias dicas sobre como lidar com a entrevista, como preparar um pouquinho aí nosso currículo, como nos preparar até autoconhecimento e várias coisas que foram mencionadas por aqui. Mas uma coisa também bem importante que a gente quer falar nesse bloco tem a ver também com o teu relacionamento com Deus e a ajuda que Deus pode te dar nesse momento da vida. Mas antes, a gente tem um convite para você, na verdade, um presente. Olha só que legal. Esse estudo bíblico, Ensinos de Jesus. A Bíblia fala sobre muitas coisas, mais da que você imagina. Mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha para entender melhor, para compreender mais, para aprofundar no conhecimento. E a TV Novo Tempo está oferecendo para você de graça essa oportunidade de você se aperfeiçoar na Bíblia. Olha só que legal, a gente está falando aqui de se aperfeiçoar também. A Bíblia e o conhecimento de Deus é importante, ele vai mudar até a essência de quem você é, né? Não tem nada mais transformador do que a palavra de Deus. Voltando aqui para o assunto, a gente está falando dessa questão de procurar um emprego, da gente compreender melhor, de nos conhecer melhor. Será que em todo esse caminho por um bom emprego existe também um lugar para Deus nisso? Como vocês enxergam estando do outro lado? Deus faz a diferença na pessoa, quando a pessoa encara um emprego, um desafio grande? Olha, Gina, sem dúvida, eu acho que nós, como cristãos, a nossa base, o nosso principal fundamento deve ser a questão espiritual, né? E Deus vai estar à frente de tudo, de fato. É claro que as nossas iniciativas, elas precisam também acontecer, né? Nós precisamos estar cientes de que nós precisamos tomar iniciativa, né? Deus, ele vai nos conduzindo, ele vai nos abençoando, ele vai abrindo as oportunidades, ele vai nos dando as oportunidades e às vezes nós fazemos pouco caso das oportunidades que temos. Em algumas situações a gente até pensa, isso aí eu não vou me expor dessa forma, eu não vou me propor a uma situação dessa, a um emprego como esse, mas às vezes é a oportunidade que você está tendo que vai gerar outras oportunidades maiores, né? A gente tem até o exemplo de José ali, que teve que passar por um crisol. Aqueles que não sabem o que é o crisol, mas enfim. Mas aquelas provações ali, mas Deus estava, de alguma forma, ele estava conduzindo tudo que lá no futuro o José estava, todas aquelas experiências passadas serviram para que ele exercesse algumas funções no futuro. Então veja que interessante, né? Então às vezes a gente pode desmerecer alguma coisa atualmente, mas que na verdade é a oportunidade que vai gerar outras oportunidades maiores. A gente precisa ficar atento a isso, né? Eu acho que nós nos entregarmos a Ele e estarmos em comunhão com Ele diariamente vai fazer a diferença, obviamente, né? Porque você vai começar, o Espírito Santo vai estar te conduzindo de tal forma que você vai poder enxergar quais são as oportunidades que Deus está colocando na sua frente. E até nas qualidades da pessoa, né? Exato. Muda o jeito da pessoa falar, de conviver. Você vê isso também, Rebeca? Que Sim, perfil sendo mudado por Deus? com certeza. Bom, se uma pessoa é cristã, ela deve ter, no mínimo, prestar atenção no exemplo de Jesus, né, em primeiro lugar. A gente vê a vida de Jesus, uma vida inteira de ministério, ou seja, de trabalho muito pesado, né? Serviço. Muito pesado, de muito serviço, exatamente. Então, a gente tem aquela ocasião que, para mim, chama muita atenção, quando ele tinha os seus 12 anos, no templo estudando, né, até muito tempo estudando, se aprofundando. Então, veja, a qualificação, dá para a gente ligar nisso. Depois, trabalho, serviço para as pessoas. Isso a gente pode ligar com o nosso emprego. Ele tinha lá os seus 12 estagiários, não é mesmo? Que ele ensinava ali, também os preparava. Então, a vida de Jesus foi uma vida de trabalho. A vida do cristão precisa ser uma vida de trabalho também. O trabalho nos edifica e nos proporciona também identidade. É interessante que a gente olha muito para o lado espiritual e começa a perceber a importância de Deus no relacionamento. E uma palavra que a gente pouco falou aqui, mas e o Ronald acho que evocou isso agora no terceiro bloco, que é a questão do networking, né? Você às vezes se relacionar bem com alguém que pode gerar uma oportunidade. É mais ou menos assim, Ronald? Perfeito, é uma das questões ali. Às vezes você pode ter uma oportunidade de conhecer alguém, de inclusive estar falando de Jesus para alguém, que essa pessoa vai gerar ali uma oportunidade, ou você gerar para ela, ou ela gerar para você. Então, o network é muito importante. Isso aí nós também é um termo amplamente utilizado, né, no mercado de trabalho hoje, e faz toda a diferença, porque as oportunidades, elas naturalmente vão ser proporcionais ao seu networking.
Que interessante. E falando de relacionamentos, a gente falou muito aqui do preparo antes, mas e uma vez que entramos dentro, conseguimos, passamos a entrevista, entramos dentro dessa vaga de trabalho, não está tudo pronto, né? A gente ainda tem que se acostumar no novo ambiente, tem novos desafios, que também, né, vão garantir o sucesso realmente da gente nessa vaga ou não. Vocês enxergam isso? Sim, com certeza. A entrevista é o primeiro crivo, né, que a gente fala. Depois a gente vai realmente para a prática. E se você passou na entrevista, no processo seletivo, a gente espera que você também desempenhe um bom trabalho. Quais são as dicas para a gente se adaptar? Geralmente, o primeiro dia de trabalho, numa empresa nova, num contexto novo, é muito ameaçador, né? Muito, meu, o que eu faço agora? Socorro. Vamos observar, vamos falar com as pessoas, ser gentis, pedir ajuda, né? Ter esse espírito de aprendizado sempre. Por mais que às vezes não seja seu primeiro emprego, você talvez saiba o que você está fazendo. Lembre de que você está se inserindo numa nova cultura. Você está conhecendo novas pessoas e novas maneiras de se fazer o que você também já sabe, né? Então, pedir ajuda e realmente se integrar naquela equipe e naquela nova empresa é algo que demanda de você humildade e observação também. Então, essa é uma dica que eu coloco, né? Para você realmente se integrar ali naquela empresa de maneira mais satisfatória. Eu fiquei pensando nisso que você falou, Rebeca, e até jogo a pergunta para o Ronald, porque às vezes a pessoa que já ficou muito tempo no mercado de trabalho, precisou ter uma recolocação, entrou numa nova empresa, uma nova cultura, que dica você dá para aquela pessoa que talvez tem uma maneira de trabalhar, já tem um método e agora precisa abrir mão, às vezes, de algum conceito? Esse é um momento muito importante e, assim, um aspecto bem essencial e crucial. Esteja atento àquilo que a empresa valoriza e àquilo que a tua equipe valoriza. Então, ali, tanto a equipe, os membros da equipe, quanto o gestor da equipe. Então, verifique e pergunte se não ficar muito claro para você no seu primeiro dia. O que vocês valorizam aqui? O que vocês avaliam? O que a empresa valoriza? O que a empresa... Né? Então, as empresas hoje, elas têm lá a sua missão, sua visão, seus valores. As equipes, elas têm ali os seus objetivos, os seus propósitos. Então, veja o que ela valoriza. E agora, se ela valoriza coisas erradas, obviamente você tem que ser ponderado. E se você é uma pessoa honesta, você vai, né, ser, com todo respeito, mas vai ser contra aquilo ali. Mas veja, via de regra, os objetivos eles são nobres e positivos. Então, mas veja o que é valorizado e tente cultivar isso, né? E faça a sua autoavaliação. Se você percebe que alguma competência específica é valorizada, mas que você, poxa, eu acho que eu posso melhorar isso aqui. Às vezes a própria equipe, o próprio gestor, ele vai te dar essa dica. Mas esteja atento quais são as competências que eles valorizam e você vai naturalmente ajustando ali a sua conduta a essa realidade, né? Mas aí o Alessandro comentou da questão da mudança. Veja, uma das competências exigíveis hoje, tanto para a liderança quanto para os funcionários, é essa adaptação, essa adaptabilidade. Então, nós precisamos olhar o ambiente. Bom, se eu entendo que aquele ambiente não é propício para o meu desenvolvimento, bom, eu tenho autonomia, que é um aspecto da automotivação, e tenho o dever de avaliar aquilo ali. Não, eu vou procurar uma outra oportunidade. Esse aqui não é o lugar para mim. Eu acho que aqui eu estou precisando de alguns desafios diferentes, não era exatamente o que eu pensava. Você toma a decisão de mudar. Agora, se você pretende ficar e tem intenção de ficar, então veja o que você precisa adaptar ali na sua conduta, nas suas competências técnicas e comportamentais, para que você se adapte à estrutura, né? Então, ou seja, que as coisas ali você faça parte de fato da engrenagem, né? Um desafio importante também nessa geração agora que está entrando dentro do mercado de trabalho é que cada vez mais temos diferentes gerações interagindo, né, no trabalho. Vocês veem isso como uma coisa boa, uma coisa ruim? Como lidar com isso para isso ser algo que realmente contribua na hora do desenvolvimento e dos objetivos da empresa? Então, realmente, a gente tem várias gerações trabalhando para o mesmo objetivo dentro de um mesmo lugar, e isso pode ser um prato cheio para gerar conflitos até se nós não soubermos Até alguns que não tem administrar. nada a ver com o profissional, né? Exatamente, não, justamente por essa diferença, né? E também tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o quê? As pessoas cada vez mais jovens assumindo cargos muito importantes e até, assim, de mais alto hierarquicamente do que as pessoas mais velhas, né? Então, hoje a gente não fala mais desse negócio de meu chefe mandou, né?
Claro que a gente tem esse respeito com a hierarquia, com certeza, mas a gente precisa integrar essa visão para ser uma visão realmente integrada, de equipe, estamos juntos aqui. Por isso que quando o Ronald estava falando, eu estava pensando assim, é tão importante da gente solicitar o feedback, né, para a gente saber onde que eu estou chegando. E realmente conseguirmos nos enxergar como equipe, e não como partes isoladas de um trabalho, né, como equipe mesmo para conseguir objetivos comuns. Essa questão das gerações é interessante, né? De fato, é um prato cheio para muitos conflitos, porque a forma de encarar algumas situações são diferentes. Mas é aí que vai a questão da maturidade de cada um, né? Profissional. Então, tanto dos jovens que estão entrando agora precisam ser maduros para entender o contexto do outro e os mais velhos serem maduros o suficientes, profissionalmente falando, para entender o contexto dos mais jovens. E assim, é aquela história, um ambiente criativo, um ambiente produtivo, a divergência de ideias, ele pode ser produtivo se conduzido de maneira madura pelos integrantes da equipe. Então, eu acho que nós precisamos nos preparar, nem sempre a nossa ideia também vai estar correta, não é porque eu sou jovem, porque a minha ideia vai ser melhor do que a de quem é mais, né? Então, mas eu acho que todos devemos ter a oportunidade de expor as nossas ideias e a forma como pensamos. Agora, nós também devemos ser flexíveis para Ouvir também. ouvir e chegar num A consenso. experiência mistura aí com essa parte da Proatividade. impulsividade, produtividade, energia do jovem, Em né? alguns momentos haverá um consenso, em alguns momentos preponderarão ideias mais conservadoras, e em alguns momentos preponderarão ideias mais inovadoras que tendem a ser Excelente. dos mais jovens, né? Então, isso é interessante. Excelente. Sabe o quê? Na Bíblia também, a gente até já falou um pouquinho sobre isso. Na Bíblia também tem dicas ou conceitos interessantes que a gente pode aplicar na hora de procurar um emprego ou quando estamos, quem sabe, sofrendo porque não achamos, não conseguimos conquistar aquele sonho, aquele emprego que tanto queremos e que achamos que é quem sabe, o plano que Deus tem pra gente. Então, vamos ver o que o pastor Marcelo trouxe pra gente hoje e mostrou na mensagem da Bíblia sobre esse tema. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Um abraço para vocês que estão aqui ligados com a gente mais uma vez no Conexão Jovem. E eu, como sempre, tenho um prazer enorme de receber vocês aqui comigo na minha casa, para juntos nós refletirmos do ponto de vista espiritual sobre os diversos temas que são abordados aqui em nosso programa. Eu separei aqui alguns versos que ajudam a compreender, do ponto de vista bíblico, o que a gente ouviu aí no estúdio, o bate-papo que nós tivemos a respeito do emprego, da importância do primeiro emprego. Eu vou ler Gálatas para vocês, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu leio um outro texto para vocês. Colossenses capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E leio a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esses 3 textos que eu li são apenas alguns exemplos da maneira como Paulo se via e como ele se autodeterminava e como ele se apresentava para as pessoas. A impressão que a gente tem quando a gente lê esses textos é que a profissão de Paulo era ser apóstolo, né? Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Só que ele diz assim, não pela vontade dos homens, mas por vontade de Deus. E quando nós lemos as cartas de Paulo, muitas vezes nós temos a tendência de ambientar essas cartas na realidade dos nossos dias presentes. Nós imaginamos Paulo como uma espécie de pastor, de bispo, de líder de uma grande comunidade eclesiástica. E de fato ele era um pastor de pessoas, ele era um líder. Mas nós tendemos a ver a isso como uma espécie de profissão ou atividade remunerada de Paulo, quando na verdade não era. Se você lê o texto da Bíblia, principalmente o livro de Atos, que narra a vida de Paulo, você vê ali que Paulo era um fabricante de tendas. Paulo era um artesão, ele trabalhava e ele vendia o trabalho das suas próprias mãos e ele se sustentava dessa forma. E diversas vezes, em muitos lugares onde ele pregou o evangelho, ele inclusive recusava o auxílio que muitos irmãos da igreja queriam oferecer a ele, para que ele fosse independente no seu sustento. Mas em nenhum momento nas epístolas você vê Paulo se identificando como um artesão, como um fabricante de tendas. Por quê? Porque o significado da vida para ele era mais do que aquilo que ele fazia.
O significado da vida, aquilo que o definia do ponto de vista dele mesmo e principalmente de Deus, não era aquilo que ele realizava para poder ganhar o seu sustento, mas aquilo que ele tinha como missão, como objetivo, como propósito de vida. E o objetivo dele, a missão dele, aquilo que dava significado para a existência dele aqui da Terra, não era aquilo que ele fazia para ganhar dinheiro, mas era o seu chamado, era o seu compromisso, era a forma como ele vivia a sua vida. E por que eu estou dizendo isso agora para vocês? Porque muitos de nós, vivendo num país em crise como nós vivemos, nós muitas vezes nos desesperamos e até temos uma tendência a ter uma visão distorcida a respeito do nosso valor, do nosso significado do mundo por não termos um emprego formal, por você não ter uma carteira assinada, por você não estar ali recebendo um olerite todo mês, um salário fixo, e muitas vezes por você passar algum tipo de dificuldade financeira, você acha que você não é abençoado, que você não é querido por Deus, que Deus te abandonou, quando na verdade isso não tem nada a ver com a sua condição espiritual. Nós vivemos num país em crise. Na verdade, o grande milagre é nós termos uma condição financeira confortável nos dias de hoje. Você não é aquilo que você faz para o seu sustento. O seu trabalho, o seu dinheiro ganho com aquilo que você realiza é digno, é importante e não é errado você pedir para que Deus te conceda ou que Ele abra portas para você crescer profissionalmente ou para você realizar os seus sonhos. Isso não é errado, muito pelo contrário, faz parte da vida responsável de cidadão que nós temos aqui neste mundo. Mas o que você é, o seu objetivo, a sua missão, o seu chamado, o que você se define, isso é além do que está ali na sua carteira profissional. Eu tinha um amigo meu, um irmão que era líder numa igreja na qual eu fui pastor, ele trabalhava pintando casas, ele era pintor. Mas quando você perguntava para ele, o que você faz, o que você é? Ele nunca se apresentava como pintor. Ele dizia, eu sou um ministro de Jesus. Eu pinto casas para poder pagar minhas contas e para poder viver. Mas eu não sou um pintor, eu sou um ministro de Jesus. Na condição de ministro de Jesus, para poder sobreviver, eu realizo esse tipo de trabalho. É essa concepção a respeito de você mesmo que você precisa ter. E eu espero que a palavra de Deus te ajude a ter essa visão correta sobre o seu significado. Um grande abraço para você e até a próxima. Tá, muito obrigado, pastor Marcelo Rezende. Mais um conselho, dessa vez aplicando aí para a nossa vida espiritual / profissional. Agora, gente, a gente está chegando no finalzinho do programa e a Novo Tempo tem também um canal não só de relacionamento com as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, mas também é uma forma de você conhecer a Novo Tempo corporativamente também, não é? Perfeito, a Rebeca vai dar mais informações aqui. Temos a nossa página no LinkedIn, onde nós realmente gostamos de interagir com as pessoas, de ver onde elas são, o que elas querem do trabalho. E o nosso LinkedIn é Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, vão lá, deem um like. Tá vendo aí? Acompanhem. Tá sonhando com trabalhar na Novo Tempo? Quem sabe não tem uma chance por aí também. Tem que entrar em contato aí, então, no LinkedIn da Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada, Nós agradecemos. Prazer. Prazer. Desejamos de todo o coração que você que está aí do outro lado possa usar todas essas dicas e possa ter sucesso na sua vida pessoal, profissional e especialmente na sua comunhão com Deus. Alessandro? É isso aí, Janine. Então não deixe de acessar as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, @PGConexão, nosso canal no YouTube, NT Conexão. E claro, fique ligado em tudo que acontece no programa Conexão Jovem.